Eu estava me recordando do meu tempo de escola, como a coisa era tão diferente. Eu só entrei na escola com idade, já ia fazer 8 anos, mas já entrei alfabetizado porque a minha tia, irmã do meu pai, ela era professora e foi quem me alfabetizou no contraturno. Ela dava aula pela manhã e quando chegava da escola me ensinou a assinar o nome, a ler, palavras mais fáceis, enfim. Essa mesma tia foi a minha professora de primeira a quarta série. Fiz esse período escolar na Escola Municipal Chapada. E aqui nessa escola da própria comunidade, eu trago lembranças tão boas, tão ricas, além da convivência harmônica com os meus colegas, com os meus amigos de infância, com quem construí uma verdadeira irmandade, né? Além desse convívio que é saudoso para mim, eu posso me lembrar das atrações que existiam na escola. Além do conteúdo propriamente dito, eram abordados temas específicos e temas que traziam o aluno para dentro do assunto, para dentro daquilo que ia ser abordado, né? Então, às vezes eu fico vendo, atualmente eu percebo uma distância muito grande, embora haja um certo estímulo aí dos teóricos da educação, em que se haja uma aproximação do conteúdo para com o alunado, mas não é isso que está acontecendo. O ensino está muito abstrato, está muito distante, está muito longe da realidade do aluno. E aqui eu me refiro especificamente aos alunos de zona rural, por exemplo, aqui do sertão, aqui do interior. Alunos que convivem com a roça, convivem com a criação de animais, convivem com as lutas de seus pais, de seus avós, de seus tios, primos mais velhos. E eles encontram uma lacuna muito grande em linkar a vida, o dia a dia, com a escola. Porque a escola tem sido, infelizmente, um recorte que é enxertado na vida do aluno, né? E esse recorte, como todo enxerto, ele nem sempre é aceito, né? E é isso que a gente tem visto. O alunado rural, o alunado interiorano, ele não assimila metodologias com as quais está se trabalhando atualmente. Infelizmente, com isso, o professor cansa, o aluno cansa, o rendimento cai, a realização profissional do professor fica lá embaixo, porque por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, essa distância que existe entre muitas vezes os conteúdos abordados e a vida, a sala de aula e a sala de casa, é uma distância muito grande. Nós precisamos compreender mais o que é abordado no dia a dia desse alunado, no dia a dia, na vida deles. E aqui eu não estou me referindo a problemas. É claro que os problemas também precisam ser conhecidos para que a gente ajude a tratar esses problemas, a acolher quem precisa de acolhimento. Mas não é só isso. Aqui eu me refiro que a gente precisa entender o nosso aluno, saber o que ele gosta. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, o ciclo do carbono com um aluno que não entende, não faz parte do cotidiano dele essa expressão? Mas eu posso muito bem falar, por exemplo, das queimadas. E aí eu abordo a questão ambiental, ao mesmo tempo abordo o ciclo do carbono, começo explicando para ele que tudo o que existe de material, ele é composto em grande parte por carbono, né? Aí como é que eu vou dizer, olha, aquela queimada que a gente vê na zona rural, nas plantas, no solo, aquilo ali degrada. Se você for falar só assim, ele não vai entender. Mas você explica que as plantas, que os organismos são compostos de carbono, átomos de carbono, e esse carbono ele necessita de uma liberação lenta no espaço que se dá pela liberação da degeneração, da desagregação dos nutrientes, ou melhor, dos componentes da matéria seca no solo. Quando você queima, é uma bomba de carbono, realmente. No primeiro ano, nos primeiros meses,
as plantas elas vão agradecer, porque tem muito nutriente ali liberado no solo. Uma bomba de nutrientes foi liberada. Mas é um nutriente que não fica protegido da chuva, do vento, do sol. E uma vez que não está protegido, ele se degrada, vai embora pela própria água da chuva, ele vai embora, se for um gás, evapora, vai para a atmosfera, muitas vezes até aumentar questões como o efeito estufa, né? Então, você começa a dar sentido, agora de um jeito simples, né? Falando que aquela... Porque o aluno vai dizer logo, mas a queimada que meu pai faz, que meu avô faz, quando queima a roça fica boa, fica bonita. Aí você tendo explicado essa base para ele, você vai dizer, não, realmente nos primeiros meses o resultado é positivo, é bonito. Mas depois, depois do resultado imediato, vem o quê? Vem o deserto. Porque fica igual um deserto. Sem matéria orgânica, o solo descoberto é o quê? É um deserto. Você vai ligando questões importantes como a preservação ambiental, um conteúdo como esse que é de ciência, né? Você vai ligando ao dia a dia do aluno. Aí ele vai compreendendo, né? Como não lembrar, por exemplo, daquela experiência que eu acho que toda criança fez no passado, na escola, de fazer o grão de feijão germinar no algodão, de plantar o milho da semana do milho, ou então plantar no começo de março em sacolinhas ou recipientes aquele grão de milho, e aí no dia ou na véspera do dia do milho, que é 19 de março aqui para nós, de nossa região nordeste, então fazer o transplantio daquele pezinho de milho que estava na vasilha ou na sacola, no chão da escola, no jardim da escola. Começa a dar sentido, começa a mostrar que a escola faz parte, a escola é uma continuação do dia a dia. E não necessariamente um recorte à parte, algo diferente. Não, vamos dar sentido, vamos mostrar que a escola tem sentido. Repare, eu não estou aqui criticando os conteúdos, não. Mas isso me questionou quando uma aluna disse para mim, professor, para que eu quero saber de revolução gloriosa? Eu vou usar a revolução puritana para quê na minha vida? E aí, por mais que eu argumentasse, ela tinha sempre uma resposta, uma resposta, uma resposta. Aquilo causou uma ferida no meu ego profissional. Quando aquela menina começou a mostrar, com razões óbvias e plausíveis, de que aquele conteúdo não estava interessante para ela. Não estava. E eu preciso, na qualidade de professor, respeitar. Porque para ela aquilo não tem sentido. Não da forma que eu falei. Não da forma que eu explanei o conteúdo. Como melhorar? Como falar, né, das revoluções? E aí eu vou atrás do histórico dessa menina, ela é da zona rural. Os pais vivem da agricultura. É uma família que tem um histórico na agricultura. O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar essa deixa, vou aproveitar esse gancho e vou linkar revoluções como um todo, explicar para ela, porque ela nem entende o que é, não entendeu o que seria uma revolução, né? Então vou explicar a partir da lógica de transformações, como por exemplo a revolução que deu origem à agricultura, porque antes o ser humano comia o que colhia da natureza sem plantar, a caça, ninguém criava, né? Mas foi uma revolução, a partir daí ela vai começar a entender, vai mostrar que as práticas que a gente tem hoje em dia, elas advêm de revoluções, elas advêm de decisões que foram tomadas noutros momentos históricos, noutras situações históricas momentâneas que aconteceram, que foram direcionando a história até chegar nos dias de hoje. Agora não adianta a gente trazer aquele pacote de assuntos e lançar lá para o alunado, sem dar a ele o significado daquele conteúdo ali naquele momento. Eu percebi isso. E eu precisava fazer uso da palavra aqui nesse meio de comunicação para que todos reflitam, sobretudo quem trabalha na área da educação. Reflita como está sendo a sua atuação, porque às vezes o baixo rendimento não é problema do aluno. Também não é problema do professor, porque o professor se esforça, o professor recebe aquele conteúdo, recebe aquela orientação, faz aquele planejamento, seja coletivo ou individual, dentro de um currículo, dentro de uma proposta curricular que foi mostrada,
Mas e aí? Será que esse currículo, da forma que se apresenta a nós, é a forma que nós devemos apresentar ao aluno? Será que ele vai pegar? Será que ele vai entender? Será que ele vai sentir gosto por aquilo? Agora, isso é qualquer área, não é só área de história, de ciência, mas também nas linguagens, mas também nas exatas. Como compreender a arte para um sertanejo? A gente vai trabalhar a arte europeia, mas não trabalha, por exemplo, a arte do couro, que faz parte da cultura sertaneja, né? Tem formas da gente fazer um link entre a cultura europeia, africana, indígena, e aí chegar nesse resultado que é a nossa própria cultura, a nossa própria tradição aqui do hoje, do contemporâneo nordestino, sertanejo, interiorano, né? Então, nós precisamos fazer uma abordagem mais humana dos conteúdos, uma abordagem mais, como é que eu posso dizer, sensitiva. Você tem que sentir. Você também não pode ser você um recorte. Ah, eu sou assim, essa é a minha metodologia. Pegue quem quiser. Gente, isso não dá certo. As pessoas foram feitas livres. E na liberdade de cada uma dada por Deus, nenhum de nós tem a força de interferir nessa liberdade, não. Inclusive a liberdade de gostar ou não de determinado conteúdo. Então, em outra turma, por exemplo, eu comecei a explanar o meu reconhecimento pela falta de interesse deles. Podem até achar que eu estou ficando doido, né? Algumas pessoas podem dizer, tanto trabalho que o professor já tem, aí aparece um doido dizendo essas coisas. Mas repare, quando vi o desinteresse, quando eu vi o rendimento caindo, eu disse, rapaz, é a hora, é chegado o momento de entrar em diálogo com essas pessoas, procurar entender o que é que elas estão passando, o que é que esses alunos estão sentindo de não estarem assim interagindo, absorvendo conteúdo, partilhando informações, conhecimento, não existia. E aí eu tentei, em um primeiro momento, fazer uma sondagem direta. Também fui infeliz, não consegui. Mas aí, aproveitando da intimidade criada entre eles e eu comecei a dizer que estávamos necessitando de um momento no qual a gente fosse sincero, tanto eles quanto eu, para que a gente pudesse ajustar a metodologia. E aí, à medida que eu falei assim, alguns desabafaram, disseram coisas que estavam sentindo, que estavam passando. E aí isso me incentivou ainda mais a fazer aqui esse eu não vou chamar de discurso, mas essa partilha com cada um, com cada pessoa que acha essa temática importante e que parou para ver esse vídeo. E aí, minha gente, do meio para o fim, alguns deles já estavam ali emocionados, já estavam ali vendo que realmente a conversa resolve muita coisa, inclusive o professor. Inclusive eu estava ali no final da nossa conversa vendo que o diálogo muda tudo. Diálogo sem supressão da liberdade, diálogo sem supressão do direito de cada um gostar ou não de alguma coisa, mas um diálogo também de mostrar que todos nós temos obrigações. A obrigação do professor, tem a obrigação do aluno, tem a obrigação da escola, tem a obrigação da comunidade, tem a obrigação da família. Quando essas obrigações elas não são cumpridas, vai havendo lacunas e vai interferindo na efetividade do efeito das outras obrigações cumpridas pelas outras pessoas que fazem parte da nossa vida. Então não posso esquecer como era gostoso uma aula de história do meu primário, como era maravilhosa uma aula de ciência que fazia eu viajar, querer ser um cientista, descobrir as substâncias das plantas para fazer uma poção, para fazer um remédio. Isso é dar gosto, é dar sentido ao conteúdo. Eu não posso esquecer. E é lembrando justamente da minha experiência. É claro que cada um vive a sua experiência, da sua forma, no seu tempo. Mas lembrando da minha experiência, eu refleti e eu resolvi partilhar com vocês. Todos nós precisamos parar, rever as nossas linhas de ação, a nossa vida enquanto profissional da educação, a nossa relação com o alunado, com a comunidade escolar, com
o conteúdo que nós estamos abordando e o conteúdo que eles vivem na prática no seu dia a dia, para que não caiamos como uma ilha no meio de um mar revolto, que é isso que tem acontecido, né? Então a gente precisa rever isso e sair do comodismo e praticar uma educação saborosa, temperada, gostosa, aromática, que atraia os nossos alunos e que nos atraia e que surta efeito, igual quando uma panela está cozinhando bem temperada, a redondeza toda sente aquele aroma, que a gente também nas nossas salas de aula, nas nossas escolas, a gente tenha o aroma do sabor da educação, para que tanto os nossos alunos possam usufruir desse perfume, como nós também, o restante da comunidade escolar, e esse perfume possa contagiar as outras salas, a vizinhança ali do contexto comunitário escolar, e por que não dizer, esse cheirinho acompanhar nossos alunos até em casa, quando eles chegarem para os pais testemunhando o que vivenciaram na escola. Então, desejo aqui muito êxito nas lutas de cada um que se propõe a trabalhar com a educação. Mas que a gente nunca esqueça, onde quer que a gente esteja, é necessário um link, é necessário uma sensibilidade com o aluno, com o cotidiano, com o contexto comunitário, para que faça sentido a nossa aula.